Meus irmãos caravaneiros, boa noite. Agradecendo a nossa irmã Regina Célia pela sua oração de abertura dos nossos estudos na noite de hoje. Vamos estudar hoje o Livro dos Espíritos, segunda parte. O capítulo é Do Mundo Espírita ao Mundo dos Espíritos, a segunda parte. E o capítulo é Da Vida Espírita, Relações de Simpatia e de Antipatia entre os Espíritos, Metades Eternas, questões 298 a 303. Vamos então ao nosso estudo, amparados pelos nossos amigos da espiritualidade, nesses momentos em que nós nos aproximamos mais do Evangelho de Jesus, do Consolador, e vamos aproveitar, né, todas essas lições que nos chegam para que nós possamos raciocinar melhor sobre as nossas disposições de tomarmos o caminho da evolução. Na questão 298, Kardec pergunta: as almas que devem unir-se estão, desde suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá? Então, Kardec está falando da questão das que nós chamamos de almas gêmeas, ou seja, o espírito foi criado, mas ele tem uma metade dele. Então, os espíritos respondem da seguinte maneira: não há união particular e fatal de duas almas. Não se uniram no passado e não vão se unir no presente. A união que há é de todos os espíritos, ou seja, nós formamos uma comunidade no universo dos filhos de Deus. Estamos reunidos nessa categoria de filhos de Deus, mas mantendo cada um de nós a nossa individualidade. Nós não somos dependentes da união com outro espírito, continua o espírito, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isso é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Então, essa vivência e esse trocar de energias depende de cada um ter ou não evoluído, estar ou não num patamar de evolução. E complementa ele: quanto mais perfeito, tanto mais unidos. Lembremos de Jesus: eu e o Pai somos um, porque ele já atingiu a categoria de espírito perfeito e está unido a Deus. Mas esse unido a Deus não significa que ele abriu mão da sua individualidade. Deus, é o Pai. E ele é um dos filhos de Deus. E ele está unido a Deus pelas predisposições do bem. Não é? Ele está unido a Deus pela afeição, pela vibração. Não é? Então, conclui o Espírito: da discórdia nascem todos os males dos humanos, da concórdia resulta a completa felicidade. Nós sabemos isso. Nós já viemos estudando isso, né? Quando nós nos afinamos em termos vibracionais com as atitudes do bem, nós estamos buscando a felicidade. Quando nós nos afinamos com o mal, então é a discórdia, a briga, a discussão, e isso, daí, como diz os espíritos, nascem os males humanos. Miranês, lá no volume 7, comentando essa questão, diz: até chegar à pureza espiritual, é claro que temos necessidade de estarmos unidos por sentimentos mais profundos a determinada alma que nos ajuda e nos sustenta a própria vida. Ao longo das várias reencarnações, nós conhecemos inúmeros espíritos,
Uns são mais simpáticos do que os outros. Outros não nos são simpáticos, mas o serão mais à frente, na medida que nós evoluirmos, né? Outros são simpáticos desde o primeiro momento em que nós nos relacionamos, aqui ou em outras reencarnações passadas. Então, o Emmanuel vai falar, isso é um segredo profundo. Por que a antipatia, por que a simpatia? Mas tudo isso vai ser resolvido ao longo do tempo por essa maravilhosa dádiva que Deus nos dá, que é a reencarnação. Não há união particular e fatal, porque Deus é Deus de amor e os espíritos puros são livres, sem exigências e sem ciúmes que possam levá-los à prisão de sentimentos. Então, essa união de almas gêmeas, como a gente entende por aqui, um dependendo do outro, né? Um sempre ligado ao outro, né? E isso não proporciona liberdade para nenhum dos dois. E Deus não quer que nós tenhamos falta de liberdade, né? Nem quer que nós tenhamos ciúmes, que é um sentimento negativo, né? Nem quer que nós vivemos em exigências, né? Então, essa união não existe. Isso não existe no universo, né? Vamos em frente. Procuremos experimentar, deixar fluir o amor puro, fora do lar, atingindo os que sofrem fome, sede, nudez e para toda a natureza. Quando ele bota toda a natureza, ele fala em plantas, em animais, né? nas, nas formações que a natureza linda da Terra nos apresenta. Deus nos presenteou com um planeta muito lindo, muito elaborado, muito trabalhado na beleza, não é? E ele fala aqui para nós não ficarmos somente usufruindo esse amor entre dois seres, como diz as assertivas do conceito de alma gêmea. Vamos extrapolar esse amor para fora dos nossos lares, para fora das nossas relações, porque há muita miséria na Terra, né? Se a gente bota o pé na calçada, a gente já vê a miséria. Se a gente olha a televisão, a gente já vê a miséria. Então, isso é que precisa ser resolvido, né? Enquanto estivermos por aqui. 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade? Em que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos. Quer dizer, isso é uma metáfora, né, que alguns espíritos usam para dizer que aquele outro espírito lhe complementa. Então o espírito responde: olha só, isso é uma expressão inexata. Se o espírito fosse a metade do outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. É feito uma laranja. Se a gente corta a laranja, a gente forma duas metades da laranja. Então, essa metade está faltando a outra metade para ser laranja. Essa metade está faltando a outra metade para ser laranja. Então, acabou a individualidade. Então, a metade de um espírito não teria individualidade de um espírito. Então, essa ideia de metade é uma ideia que leva a uma compreensão errada. Há simpatia entre os espíritos? Há. Há entre uns e outros mais do que em outros casos? Há. Isso existe. Mas não que um seja metade do espírito do outro, né? É isso que ele está falando. Miranês nos fala: Jesus dirige o rebanho da terra, nós todos somos suas ovelhas. E cada uma, mesmo individualizada pela formação, está ligada às outras pelo amor de Deus. Então ele amplia esse conceito de ligação. Ou seja, nós estamos ligados somente àquela que a gente intitula alma gêmea. Nós devemos estar ligados, como a proposta do cristianismo, a toda a humanidade. Todos juntos formamos uma corrente divina e cada criatura representa um elo. Estamos presos uns aos outros pelo amor. Veja só, não estamos presos só
como individualidade de espíritos pelo amor, mas nós estamos presos a outras formações da criação divina, como os animais, como as plantas, como os elementos da natureza. Todos nós estamos ligados, porque essa ligação é fruto do amor que nós devemos manter e que existe dentro de nós, embora muitas vezes nós não nos esforcemos para desenvolver. Essa centelha de amor que existe dentro de nós é uma centelha divina. Na medida que nós vamos desenvolver, nós vamos ver, por exemplo, Francisco de Assis amando os elementos da natureza. Ele não amava somente a Clara, né? Que hoje nós chamamos de Santa Clara. E ele tinha uma profunda simpatia pela Clara, mas ele também amava todos os elementos da natureza. E essa ligação, Jesus já apontava para nós como o nosso futuro. Pergunta 300. Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Quer dizer, então, Kardec está estabelecendo aí uma questão temporária. Unir para sempre, eternamente, essa união? Aí ele fala assim, todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Todos os espíritos. Nós estamos unidos. Até com aqueles que a gente pode considerar como adversários, né? Até aqueles que nós podemos considerar contra nós. Olha, nós estamos unidos, né? Reciprocamente. Nós podemos estar com alguns probleminhas agora, mas no futuro esses problemas não existirão mais. No futuro nós vamos olhar para trás, como eu fui bobinho com aquela situação, né? Falo dos que atingiram a perfeição lá na frente. Aqui embaixo, nas esferas inferiores, desde que o espírito se eleva, já não simpatiza como Dante com os que ficaram abaixo. E Milanês vai mais à frente nos dar um exemplo, né, sobre isso. A elevação de um espírito e o outro ficou a reboque, ou seja, o outro não acompanhou aquela evolução. Então aquela vibração vai diminuindo entre esses espíritos simpáticos, que não deixam de ser simpáticos, mas a vibração não será mais a mesma. Pode esse espírito, depois que ficou mais abaixo, evoluir, né? E ir mais à frente, então essa vibração se coadunar melhor. 301. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro, ou a simpatia entre eles existente é resultado de identidade perfeita. Ele fala assim, a simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos, concordância daquilo que nós queremos, concordância daquilo que nós aceitamos como certo, né? E extintos também, né? Se um tivesse que complementar o outro, perderia sua individualidade. Então, toda hora o espírito está falando nessa questão da individualidade. Nós não podemos perder a nossa individualidade. Temos espíritos simpáticos, sim, mas cada um realizando a sua trajetória evolutiva. Aí Milanês vem e fala, toda afeição vem de condicionamentos iguais, de vibrações idênticas, de comportamentos análogos, que com o tempo podem deixar de existir entre dois espíritos, devido às mudanças que se processam no íntimo de cada um. E essas mudanças que se processam no íntimo de cada um vai ocasionando mudanças ao longo da vida, né? A 302. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita, simpatia perfeita, apenas consiste na analogia de pensamentos e sentimentos, ou também na universidade dos conhecimentos adquiridos? Olha só, ele está falando assim, eu tenho uma simpatia por um determinado espírito. Vejam, é só pelo que eu sinto ou pelo conhecimento que eu já adquiri?
e que ele ou ela também já adquiriu. Então a pergunta é respondida da seguinte maneira: na igualdade de graus de evolução. Porque o grau de evolução se dá a nível de sentimento e se dá a nível de conhecimento. Então, dependendo dessa igualdade de graus de evolução entre os dois, é que se dá essa simpatia perfeita, que vai acontecer mais à frente e vai ser construída ao longo das reencarnações. Olha só o que o Milanês nos dá como exemplo. Pode acontecer que o espírito tenha tomado para sua satisfação ou escolhido para o seu maior esforço um modelo moral. E como queiramos entender, o seu companheiro ou a sua metade temporal, como queira entender, ou a sua alma-gêmea, né, tenha tomado o rumo da ciência. Então, um escolheu a moralidade, ligado às coisas religiosas, né, às coisas do espírito, né, a reverência a Deus, e o outro não tem nada a ver com isso. O outro é cientista, muitas vezes é materialista, né? Aí ele vai falar assim: é claro que a simpatia por ideal esfriou entre os dois em serviço, que tem o mesmo objetivo de crescer e prosperar. Cada um está crescendo numa área, um crescendo numa área do conhecimento, o outro crescendo na área da moralidade e do sentimento. Mas, neste momento que estão fazendo determinados caminhos de crescimento, essa simpatia vai diminuir, né? Porque a gente ainda tem muito dentro de nós coisas negativas. E essas coisas negativas, muitas vezes, não vão ser suficientemente trabalhadas para que nós possamos entender essas diferenças, né? Mais uma vez, orgulho, vaidade, presunção, né? Preconceito, vai falar mais alto, e se nós não lutarmos contra isso, nós vamos sofrer. E essa simpatia entre os dois vai causar um sofrimento e vai também se esfriar, né? São nuances da própria vida, ambiente onde a liberdade deve e pode agir como sendo a felicidade das criaturas de Deus. Se um quer desenvolver intelectualmente e o outro não quer desenvolver intelectualmente, mas em sentimento, se os dois são felizes assim, que se compreendam, que se entendam, né? Que busquem a felicidade como criaturas e filhos de Deus, que estão em patamares de avanço diferente. Jesus deixa que aconteçam essas coisas para que os espíritos não fiquem dependentes uns dos outros. Olha, ele agora vai entrar no terreno da dependência, que entre duas pessoas é muito comum, mas que venha em vivência com todos para que o amor universal possa alimentar a todos na visão cósmica do Cristo. Nós só somos dependentes de Deus. Isso é importantíssimo, né? Nós não nos prendermos e não prender. Nós ainda temos um conceito de amor num conceito de posse, né? A minha esposa, o meu marido, o meu filho, o meu neto, né? Isso é uma questão de posse. Nós sabemos que cada um tem a sua trilha. Nós devemos amar, devemos, mas sem o sentimento de se apossar, de dominar, ou de ser dependente ou de fazer dependência. Nós, como disse aqui Milanês, só somos dependentes de Deus, né? 303. Podem tornar-se de futuros simpáticos espíritos que presentemente não o são? Quer dizer, hoje eu tenho uma rusguinha com alguém. Eu lá na frente posso ser simpático a ele e ele a mim? Então, todos o serão. Aí já respondeu, né? Todos um dia, quando nós atingirmos um estágio mais adiantado, nós seremos simpáticos a todos e todos serão simpáticos a nós. Um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá aperfeiçoando-se a em que se acha tal outro espírito.
E ainda mais depressa se dará o encontro dos dois, se o mais elevado, por suportar mal as provas, a que esteja submetido, permanecer estacionário, né? Então, veja, nós podemos suportar bem ou mal as provas. Isso acarretará um maior ou menor desenvolvimento, né? Mas um dia nós chegaremos ao mesmo patamar, porque essa é a lei do progresso. E ela está se dando, dentro ou fora da pandemia, dentro ou fora da reencarnação. As leis divinas estão operando. Não depende de eventos temporários. Os eventos temporários são para nos aperfeiçoar. Os eventos temporários também acontecem subordinados às leis divinas, né? Então, um dia nós vamos nos encontrar, mesmo que hoje nós tenhamos algumas diferenças. E é assim que a gente tem que raciocinar. Isso é uma maravilha que o Consolador traz para a gente, né? Nós não estamos condenados à imperfeição eternamente. Nós estamos condenados à perfeição. Nós estamos caminhando para a perfeição. 303. Podem deixar de ser simpático um ou outro espíritos que já o sejam? Certamente, se um deles for preguiçoso. Se um deles se negar a evoluir e o outro evoluiu, né? Então, essa simpatia vai, como ele já falou aí na frente, vai esfriar um pouco, né? As mudanças das condições de simpatia nas esferas espirituais são sem limites, como muda a simpatia e a antipatia, né? Na erraticidade, onde a gente tem um maior discernimento das nossas possibilidades, do nosso avanço e dos nossos estacionamentos, já que não há retrocesso. Se o mundo exterior sofre periódicas mudanças em toda a sua estrutura, de forma e mesmo na sua intimidade, quanto mais o espírito, se ele se encontra em variações permanentes. Nós estamos evoluindo. Isso significa transformar-se, passar de uma situação negativa para uma situação positiva. Isso é evolução. Isso acontece até com o nosso planeta. Essa casquinha que nós temos vivendo aqui em cima, que é quase igual uma casca de ovo, ela pode se quebrar a qualquer momento, porque o planeta também está evoluindo, ele está assentando as suas camadas, ele está esfriando o seu interior. Então, o próprio planeta, que é uma formação material, está se transformando, né? Você já pensou o que será da sua casa daqui a 300 anos? Não existirá mais sua casa. Esse material que forma a sua casa não resistirá a 300 anos, né? E nós vamos ver que tudo é impermanente, né? Como nos dizia Defoe, tudo muda, tudo se transforma. Nós estamos nos transformando. Então, o simpático de hoje pode não ser tão simpático amanhã. E o antipático de hoje pode ser o simpático de amanhã. É bom que se observe uma família unida por certos laços de amizade quando se divide para formar outras famílias. Os laços se enfraquecem e se comparando com o que eram, porque a formação de novos lares traz compromissos novos e redobradas atenções. Então, quem tem filhas, filhos e netos sabe muito bem disso. Talvez, pelo nosso sentimento de posse, nós queremos que todos fiquem embaixo da nossa asinha, né? Fiquem abrigados pelo nosso amor, mas na realidade nós sabemos que as estradas de evolução são diferentes. O filho ou a filha sai e vai formar novo lar, como nós fizemos também, né? A gente esqueceu que a gente também já fez isso. E essa nova formação de lar traz outros elementos, outros espíritos que muitas vezes até nem coadunam com aquilo que nós estamos pensando. Mas isso é um erro? Não. Isso é a misericórdia divina nos dando oportunidade de ampliarmos as nossas forças amorosas, não é? E não lutarmos contra elas. Na realidade, nós estamos
evoluindo, como cada família e cada lar também está evoluindo. Casais simpáticos na Terra. Esses casais que são muito unidos, né? A única amargura deles é que, limpando a alegria, é a perspectiva de uma nova separação pela morte. A perspectiva é essa que a luz da nova revelação veio dissipar, descerrando para todos os espíritos amantes do bem e da verdade os horizontes eternos. Ou seja, o Espiritismo veio nos dizer que a morte não existe, que o amor não morre, que o amor continua depois da nossa morte, se um dos parceiros viajou anteriormente. É só uma questão temporal, né? Certamente que espíritos que não foram simpáticos no passado podem ser no futuro, dependendo da analogia de sentimentos do complexo da vida. Bem como pode acontecer que espíritos que são simpáticos deixem de sentir essa simpatia pelas mudanças de ideias, posições sociais e mesmo mudanças de todas as suas estruturas mentais. Nós mudamos, o mundo muda, a natureza avança e nós temos que ter essa perspectiva, né? De sair dessa lerdeza, de sairmos dessa situação de letargia. Nós temos que trabalhar com a ideia de evolução e aplacar dentro de nós esses sentimentos de posse que nós temos com relação às pessoas que nos cercam. Entretanto, nunca deixem de cumprir seus deveres ante a consciência e seus compromissos assumidos. Lembremos Paulo em Efésios que diz: assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. A diferença de evolução ou de avanço intelectual ou moral não deve abalar esse amor que nós devemos ter dentro do consórcio matrimonial, né? Nós devemos fortalecer através da paciência, através da afeição, né? Sempre procurando os melhores pontos de cada um, né? E trabalharmos os piores pontos em nós, porque essa é a nossa função, a nossa melhoria. Nós não vamos convencer ninguém a se melhorar, se a pessoa não quer se melhorar. Mas nós podemos fazer esse trabalho de melhoria com nós próprios. A teoria das metades eternas encerra uma simples figura, representativa da união de dois espíritos simpáticos. Esse é o comentário de Kardec ao final, né? Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar, em que se não deve tomar ao pé da letra. Né? Isso é uma figura, é uma expressão, é uma gêmea, metades, isso são expressões que na realidade não acontecem. Não pertence de certo a uma ordem elevada dos espíritos que empregam. Necessariamente limitados, sendo o campo das suas ideias, exprimirão seus pensamentos com os termos a que se teriam utilizado na vida corporal. Então, é uma forma de alguns espíritos se expressarem usando a linguagem aqui da Terra, mas que não é precisa. Não se deve, pois, aceitar a ideia de sermos criados um para o outro. Dois espíritos têm fatalmente de se unir um dia na eternidade, depois de haver estado separados por tempo mais ou menos longo. Para todos nós, o primeiro instante da criação do ser está mergulhado numa suave mistério, diz Emmanuel lá em Consolador. Assim como também a atração profunda e inexplicável que arrasta uma alma para outra, no Instituto dos Trabalhos, das experiências e das provas do caminho no infinito do bem, do tempo. Veja, Emmanuel está falando que isso nós ainda vamos entender melhor. Por que a simpatia? Né? Por que a atração? Né? Ele coloca isso, mergulho é um mistério suave, ele fala isso. Né?
Humanidade diz: o amor das almas gêmeas não pode efetuar semelhante restrição ao amor universal. Porquanto, atingindo a culminância evolutiva, todas as expressões afetivas se irmanam na conquista do amor divino. Lá na frente, todos serão almas gêmeas uns dos outros, entre parênteses. Né? O amor das almas gêmeas, em suma, é aquele que o espírito um dia sentirá pela humanidade inteira. Separadas ou unidas das experiências do mundo, as almas irmãs caminham ansiosas pela união e pela harmonia suprema, até que se integre ao plano espiritual, onde se reúne para sempre na mais sublime expressão do amor divino. Richard Simonet diz que essa questão de alma gêmea, de afinidade, é muito comum nos jovens iniciando na arte de amar, né? Aí eles vão procurando a sua metade, né? Pessoas imaturas, sonhadoras e fantasistas mantêm o sentimento de amor dentro do padrão lúdico, vivendo em busca de sua alma gêmea a fim de completar com se os indivíduos fossem metais aguardando a outra parte. Isso é uma afirmação de Joana de Anjos sobre essa questão errônea da alma gêmea, né? Quando surgem os problemas, a suposta alma gêmea passa a ser uma algema. Muito interessante essa metáfora. Cerceada, se sente em sua liberdade, frustrada nas suas aspirações. Né? Aí o casamento já está em desenvolvimento, com um boleto para pagar, aquela coisa toda. Né? Há espíritos que conseguem uma convivência fraterna com empenho por ajustarem-se às leis divinas, superando seus desajustes íntimos, suas deficiências e fragilidades. Então a questão é conosco. Nós temos que superar essas questões, né? Para viver em felicidade. A felicidade, por sua vez, não repousa em alguém, no que possa nos oferecer ou fazer, mas essencialmente nos valores que conseguimos desenvolver em nós mesmos e em nosso universo interior. A felicidade não está fora de nós. É isso que Jonathan está nos falando. Desejando-se a alma gêmea intimamente anelar-se por encontrar alguém disposto a servir e estando sempre presente nas necessidades, sem pensar-se na retribuição e nos cuidados que devem ser mantidos. Lá em Há 2000 anos, para nós terminarmos, Lívia cantava em voz apagada e mansa, qual cotovia abandonada, fazendo soar levemente as cordas harmônicas de uma lira das suas lembranças mais queridas. Alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas de amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste o coração. Vinhas da bênção das flores, da divina claridade, tecei-me a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo meu amor. Alma gêmea de minha alma, e se eu te perder um dia, serei tua escura agonia da saudade dos seus véus. Se um dia me abandonares, luz eterna dos meus amores, hei de esperar-te entre flores na claridade dos céus. Emmanuel escreveu isso há 2000 anos. A personagem Pubulentos, que hoje é Emmanuel, chorava comovido ouvindo as notas argentinas que abafavam o ambiente restrito do quarto. Seria homenageado e entregaria a Lívia as honrarias do dia seguinte. Não deu tempo. Lívia desencarna por participar de uma reunião nas catacumbas para ouvir João Cleófas. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Mestre, por essas lições que nos orientam na nossa evolução. Que nós possamos aproveitá-las no nosso dia a dia. Neste momento, nessa ambientação de paz que Tu nos oferece, queremos transferir para os nossos irmãos em apuros, com doenças, com imperfeições, como nós também a temos, e que nós sejamos, Senhor, todos nós, em toda a humanidade, abençoados pela Sua luz e pelo Seu amor. Que nós possamos, em Teu nome, em nome dos amigos que nos assistiram na noite de hoje, e acima de tudo, em nome de Deus,
darmos por encerrada a nossa reunião. Que Jesus permaneça em cada um dos seus lares e que nós possamos aproveitar essas lições para crescer. Que a paz de Jesus esteja conosco.